Hoje a nossa aula é sobre locations, localizações. Então nós vamos começar a aprender aí algumas expressões, algumas frases para nos ajudar a localizar em determinado local. Então se a gente precisa pedir uma informação de um endereço, de um local às vezes dentro de um shopping, então nós vamos saber aí já começar a se localizar em algum lugar ou passar uma informação de localização para alguém, né? Então aí a gente aprende para as duas situações. Eu preciso saber para quando eu precisar pedir informação e preciso saber para quando eu for dar informação para alguém também. Então são aí duas utilizações. Então essa é a nossa aula de locations. Não reparem aí os desenhos das localizações, porque eu sou professora de inglês, né? Graças a Deus! Porque não tenho muito dom artístico, então é só um esboçozinho para vocês entenderem a matéria. Então, primeira coisa aqui que a gente vai entender desses desenhinhos é que aqui esses pontilhados são ruas ou avenidas. Então, para lembrar aí, na aula de ontem nós aprendemos como que fala rua e como que fala avenida, né? Então, para relembrar aí, rua é street e avenida avenue. Street, rua, avenue, avenida. Então, aqui nós temos a representação ou de uma rua ou de avenida. Para o que a gente vai aprender, não faz diferença, né? Se eu vou passar informação de um endereço em uma rua ou uma avenida. A gente só vai mudar o nome se precisar. E aí aqui, o local que a gente quer ir, o local que a gente precisa saber onde fica, são essas casinhas vermelhas. Então, os de vermelho indica o local que a gente quer ir, que a gente quer encontrar. Então, na primeira situação aqui, vamos imaginar que nós estamos aqui, ó. E queremos ir para esse local. Vamos supor que nós não vimos, não conhecemos, e aí a gente precisa saber. A gente vai perguntar para alguém na rua onde que está esse local aqui. A pessoa vai falar pra gente o quê? Across the street. Across the street. Porque o local que a gente quer ir em relação a onde estamos está do outro lado da rua. Across the street. Se fosse uma avenida, across the avenue. Então, posso utilizar os dois. Então, aqui nós temos across the street. Não fiquem preocupados se a imagem ficar ruim, porque a gente está ao vivo, né? E o ao vivo é feito pelo celular. Então, a imagem às vezes fica um pouquinho embaçada mesmo, mas a aula sempre vai ficar disponível no YouTube no final do dia, e essa aula gravada é gravada com uma outra câmera. Então, quando vocês acompanharem aqui e depois for rever, estudar de novo a aula lá no YouTube, vocês vão perceber que a imagem é diferente. A imagem da gravação, ela é melhor do que a do ao vivo aqui. E todos esses exemplos que eu tô dando aqui vai estar disponível lá no Telegram em forma de material para vocês estudarem, inclusive os áudios dessas expressões aqui. Então essa primeira, toda vez que eu falar aqui street, vocês podem entender que eu posso trocar street or avenue, posso ter os dois. Então nesse caso, pra gente ir onde precisamos, across the street. Atravessar a rua, do outro lado da rua. Nessa situação aqui, nós estamos desse lado. Então, estamos aqui. E aí, a gente está aqui bem no início da rua, vamos supor. E aí, a gente precisa ir para esse local. A pessoa vai dar informação para a gente o seguinte, que esse local está down the street. Não importa se
vai ser descendo ou subindo a rua. No inglês, geralmente, a gente fala down the street, que é descer na rua. Não é comum a gente falar up the street. Não é tão comum, a não ser que seja um morro mesmo, algo mais inclinado, que aí precisa. Então, aqui, down the street, apesar de significar descendo, abaixo da rua, pode ser subindo ou descendo. Esse outro aqui, nós estamos aqui também no iniciozinho da rua. E o local que a gente precisa ir, ó, tá aqui bem virando a esquina. Então, quando a pessoa for dar informação pra gente que é virando a esquina, ela vai falar assim, around the corner. Around the corner. Então, corner, esquina. Então, pode ser virando a esquina para a direita ou para a esquerda, que a gente vai aprender isso também. Então, não importa se a esquina está à direita ou está à esquerda. A princípio, nós temos aí o virando a esquina somente. Around the corner. Então, o lugar que a gente quer ir fica ao redor da esquina, virando a esquina. Agora, se eu preciso indicar que é a esquina da direita ou da esquerda, então vamos aprender aqui agora. Então, nós estamos desse lado de cá, certo? E o local que a gente precisa ir tá do lado de cá. Então, se eu estou aqui e quero ir para cá, o local está on the left, à esquerda. Então, o local está on the left. Então, está à minha esquerda, à nossa esquerda, né? Então, sempre em relação aonde estamos, tá? Então, eu preciso ter uma relação, senão não adianta, né? Ah, on the left. Mas on the left em relação a quê? Que esquerda que é? A minha esquerda? É a sua? É a de um outro local que eu estou usando como referência? Nós precisamos de referência quando se trata de locations, localização. Agora, nós estamos aqui, desse ladinho aqui. E o local está on the right. Então, agora nós estamos on the left. E o local que queremos ir está on the right. Então, agora é right. Vou apagar aqui, que isso aqui a gente já sabe, nós aprendemos na aula de ontem. Então, on the right. Então, se on the left é a esquerda, esquerda é left. Se on the right é a direita, direita é right. Então, nós aprendemos aí já direita e esquerda e como utilizar isso aqui nas locations. Então, eu posso associar esse on the left, on the right com o around the corner, porque aí eu dou uma informação mais completa. O local que eu preciso ir está around the corner, on the left. Se fosse virando a esquina para lá, around the corner, on the right. Então, juntando aí as duas informações, fica melhor para quem quem precisa encontrar esse local. Aí agora nós vamos usar como referência um outro ou outros locais. Agora a referência não é só a gente. Esses dois aqui, agora não precisa a gente estar em algum determinado local. Então não precisa, não importa se eu estou aqui, se eu estou aqui no outro bairro, se eu estou lá na minha casa. Esse daqui é uma referência que a gente pode dar falando para alguém mesmo não estando próximo ou estando lá no local. Então, nós queremos ir para esse local, né? A gente precisa aqui ir nessa casinha vermelha. E aqui do lado tem um banco. Banco é bank. Bank. Esses exemplos vão estar lá para vocês, tá? Então, não
precisem ficar preocupados. Então, eu vou usar como referência para ensinar para alguém como chegar lá, usando esse local aqui que está do lado. Então, se o bank está do lado, eu vou falar que o local que eu quero ir está next to the bank, ao lado do banco. Next to the bank. Next to the bank, ao lado. E aí eu posso mais uma vez utilizar o right and left, porque eu falei que é ao lado, mas é o lado da direita ou o lado da esquerda? Então nesse caso aqui, o local que a gente quer ir tá à esquerda do banco. Então next to the bank, on the left. Posso unir aí para completar essa informação, para ficar melhor. Agora, o local que a gente quer ir, ele tem duas referências. Então, nós temos aí bank e school como referência desse local. Então, podemos usar os dois como referência. Então, school, escola, e bank, banco, né? O banco de tirar dinheiro mesmo, o banco de sentar é outro. Então, temos aqui dois locais como referência. Então, se ele está entre esses dois locais de referência, no meio, eu vou informar assim: between the school and the bank. Então, o local que eu quero ir está entre dois locais. Quais? School and the bank. Não tem problema se eu colocar o outro primeiro. Eu estou informando que ele está entre dois locais, então não faz diferença se é entre school and the bank or bank and school. Não faz diferença. Então, é assim. Between. Aí eu posso falar, né? The school and the bank, para especificar ou não. Então, between school and bank. Então, essas são aí as nossas primeiras localizações que vamos aprender aqui nas aulas de inglês. Então, vamos repetir, retomar aqui e prestar bastante atenção na pronúncia. Então, a nossa primeira aqui, across the street, atravessando a rua, do outro lado da rua. Across the street. Down the street, descendo a rua, mas dependendo da nossa visão pode ser considerado subindo a rua, mas esse é o mais comum. Então, quando a gente usa o up, que é subir, aí a gente costuma usar mais para escadas, para morros, montanhas. Então, para a rua mesmo a gente usa mais esse. Então, não precisam se preocupar se a rua está descendo ou está subindo. Down the street, descendo ou seguindo a rua. Down the street. O terceiro, around the corner. Então, virando a esquina, ao redor da esquina. Essa é a localização de onde precisamos ir. Então, lembrando, corner é esquina. Around the corner, virando a esquina, ao redor da esquina. Around the corner. Esses outros aqui, on the left, à esquerda. On the right, à direita. Então, eu posso utilizar eles sozinhos ou eles complementando aí a esquina, se está do lado de alguma coisa. Então, nós vamos utilizar ele ou sozinho ou acompanhado de mais uma informação. Então, left, esquerda. Sorry. Left, esquerda. Right, direita. Então, on the left, à esquerda. On the right, à direita. Este, next to the bank, nós vamos utilizar para quando algo for do lado do local que a gente quer ir. Então, nós vamos usar o que está do lado como referência para a gente conseguir localizar. Então, next
é ao lado, do lado. Então, next to the bank está ao lado do banco. Next to the bank. E o último, between the school and the bank. Então, quando o local que a gente quer ir tem duas referências e a pessoa sabe essas duas, podemos usar para ajudar a localização. Então, esse aqui nós vamos usar quando forem duas referências de localização, uma à direita e uma à esquerda. Então, as duas estão ao lado. Mas aí, como são duas ao lado, a gente pode falar que ela está entre, between. Então, between é entre. Ah, eu vou até contar uma história sobre essa palavra depois. Mas vou finalizar aqui primeiro, deixa eu concluir. Então, o between é entre em relação à localização. E aí, colocamos as duas referências. Between the school and the bank. Entre a escola e o banco. Between the school and the bank. Por que eu falei que eu ia contar essa história aqui? Um aluno meu me contou, ano passado, tem poucos meses isso, ele me contou que tem um colega no trabalho dele e que ele não sabe tanto inglês, né? Assim, estudou muito pouquinho, mas ele arrisca falar inglês com o Google Tradutor. E aí chegou um estrangeiro, né? A empresa que eles trabalham é multinacional, então tem unidades em outros países. E aí chegou um funcionário de uma outra unidade, de outro país, que não sabe falar português. E aí ele, chegando lá, ele quis receber esse estrangeiro, esse colega do meu aluno. Ele quis receber esse estrangeiro e aí ele foi lá e colocou no Google Tradutor como que falava entre, para ele chamar a pessoa para entrar na sala de reuniões. E aí ele colocou entre. Só que aí o Google Tradutor deu esse entre aqui para ele, e não o entre de entrar em algum local. E nem é tão comum a gente falar assim no inglês, entre. A gente fala bem-vindo, né? É mais comum a gente ser formal dessa forma, né? Então a gente usaria mais um welcome do que um entre. E aí, como o Google Tradutor deu esse entre, não tem nada a ver com o verbo entrar em algum outro local. E aí ele ficou assim pro estrangeiro, between, between, between. E o cara não entendeu nada. Só que aí sorte que tinha outras pessoas que iriam participar da reunião e aí salvou ele, né? Conversou, salvou os dois, né? Porque um não estava entendendo, o outro achando que estava sendo muito legal. E aí veio... Não, meu marido tá aqui morrendo de rir, gente. Vocês têm noção. Se vocês ouvirem uma risada aí no fundo, é ele. Então, outras pessoas que têm um conhecimento melhor do inglês, inclusive esse meu aluno que já é avançado, foi e conversou com um funcionário estrangeiro e aí tirou da situação aí o outro que estava chamando ele para entrar usando esse entre, between, between. Então, esse é um dos problemas do Google Tradutor. Ele é bom como um dicionário, mas mesmo assim, num dicionário a gente poderia ter esse tipo de problema. Então, o Google Tradutor funciona como se fosse um dicionário. Ele vai te dar uma palavra sem contexto nenhum. E nós sabemos que tem várias palavras no português que têm significados diferentes no inglês e palavras que, contrário também, várias palavras no inglês que são diferentes teriam o mesmo ou vários significados no inglês. Então, a gente precisa saber o contexto, precisa estudar muito vocabulário para a gente conseguir diferenciar essas situações. Um dicionário e o Google Tradutor não sabem diferenciar isso. Então, várias vezes eu posto aqui no Instagram, quando o Google Tradutor deu uma informação errada e como que fica estranho. Então, é bom, o Google Tradutor ele tem a sua utilidade, não é ruim, nós podemos utilizar sim, mas lembrar que ele é um dicionário
virtual. Então ele não vai te dar contexto, não vai perceber em que situação que você quer usar aquilo. Então, quanto maior for o que você for pedir para o Google Tradutor traduzir, pior vai ficar. Então, traduzir frases grandes, parágrafos, textos, aí a quantidade de erros vai ser muito maior. Então, quando for usar o Google Tradutor, utilize como um dicionário com uma, duas palavras, mas não utilize colocando coisas grandes e nem o que o Google Tradutor te der já coloca lá na situação, não. Porque a gente precisa entender essa questão do contexto, da situação. Então, eu não estou falando que o Google Tradutor é ruim, tá? A maneira que a maioria das pessoas utilizam que é ruim, né? O coitado lá tá ali para ajudar a gente e aí a gente fica com raiva dele quando a gente usa errado. Não faz sentido, tá certo? O Charleston falou aqui, gostou da dica, ele já escutou esse between e não sabia o que era. Aí, ó. Então, o between é entre, em relação à localização. Quando eu tenho algo, um local, entre duas referências. Pode ser uma pessoa, eu posso informar que eu estou entre dois locais ou entre duas pessoas. Um objeto pode estar entre dois outros objetos. Ou, nesse caso que é o que a gente está estudando hoje aqui, localização nas ruas. Então não é para chamar a pessoa para between na live, não, né? Não, não, de forma alguma. Jamais eu vou falar para vocês between our class. Não, isso não faz sentido, é completamente errado. E para quem fala inglês nativo, nem vai entender, porque para eles são duas palavras completamente diferentes mesmo, né? Então só para nós aqui que falamos português, e aí quando a gente traduz, é a mesma palavra com significados diferentes, a gente sabe que tem significados diferentes, mas é a mesma palavra, aí pra nós se torna uma piada, mas pra eles vão ficar assim, que isso? Não tô entendendo, o que é pra eu fazer? Então só vai ficar confusa a situação mesmo. E aí eu disse que essas locations que a gente viu aqui é para localizações de informação na rua, né? Para pedir uma informação em determinado local. Mas não é só para rua que a gente vai utilizar algumas delas, né? Então eu disse aqui o next, o between, eu posso utilizar para objetos, para pessoas, né? Quem é a Carol? Esse quem a gente vai aprender na próxima aula. Então, quem é a Carol? Aí eu posso apontar. Oh, she's between Rafael and Luísa. Então, eu posso indicar pessoas que você conhece e te mostrar alguém que você não conhece ou que você não achou, que você não viu. Então, eu posso utilizar para isso também. Algumas dessas localizações, né? Então, esse next, between, on the left, on the right, não é só para rua. Outra situação que a gente pode utilizar essas localizações dentro de um local é se eu precisar pedir para ir ao banheiro, quiser saber onde fica um banheiro, dentro de um restaurante, de um shopping center, dentro de um parque, qualquer local assim que tenha virando para algum lado ou seguir reto e a pessoa for dar informação sobre isso para você, para ir ao banheiro, para uma determinada loja, não importa, também vai usar esses daqui. Só esses três aqui, como está relacionado com rua ou avenida, aí que eles são mais específicos para informações na rua, né? Então, locais aí maiores. E aí, eu sei que a imagem não deve estar tão legal, mas a ideia aqui é eu ensinar para vocês, então vocês vão aprender o que está acontecendo nessa aula, aprender o vocabulário, mas vocês vão ter essas expressões para vocês lerem e ouvirem depois da aula lá no canal do Telegram, tá certo? Então não precisa ficar preocupado em copiar isso aqui, façam as suas anotações em relação ao que eu explico, porque essa de hoje é garantido. Todos esses exemplos aqui, todas essas expressões vão estar em PDF e em áudio para vocês estudarem depois. E aí, nós vimos algumas expressões
pra gente dar uma informação. Mas como é que eu pergunto onde fica, onde está um determinado local? Então agora nós vamos aprender a pergunta básica para achar algum local. Seja esse local na rua, seja um banheiro, no aeroporto, num restaurante, qualquer local. Eu posso utilizar até para saber onde está uma determinada pessoa com essa mesma pergunta. Então, vou utilizar uma cor mais forte aqui para ficar melhor para vocês verem as frases. Então, nós vamos utilizar uma palavrinha de pergunta, uma WH question. Se você não sabe o que é WH question, assista depois as aulas anteriores, porque já foi explicado, já dei alguns exemplos na aula de ontem, na aula anterior. Então é importante que você assista lá primeiro essas aulas para dar sequência no seu estudo. Mas não tem problema, fica aqui para você aprender e entender melhor, você volta nas aulas depois. Então nós vamos utilizar a palavrinha where, que nós já vimos. Where. Where significa onde, né? Nós utilizamos aí numa aula sobre nationalities, nacionalidades, e aí utilizamos uma palavrinha complementar, from. Nessa questão aqui de locations, localizações, não vamos usar esse from que aprendemos não. Então é somente o where. E aí eu vou perguntar onde fica ou está qualquer local que eu queira, que eu precise ir. Então, por exemplo, se eu quero ir eu preciso achar um hospital. Where is the hospital? Escreve igualzinho, né, no português, mas a pronúncia é diferente. Hospital é o hospital. Então eu quero saber onde fica o hospital. Where is the hospital? Então eu posso utilizar aí para qualquer local. Basta eu trocar esta palavra por outras que tem relação aí com onde eu preciso ir. Então eu posso perguntar: where is the restaurant? Onde fica o restaurante? Where is the bank? Onde fica o banco? Where is the bathroom? Or where is the toilet? Né? Então essa aqui é muito importante. Onde fica o banheiro? Essa é uma das maneiras de falar banheiro, tá? Depois, com o tempo, vocês vão aprender outras. Então, where is the toilet? Onde fica o banheiro? Então, qualquer local que a gente for sair, visitar, nós vamos precisar disso. Então, basta eu trocar. Where is the school? Where is the restaurant? Já falei. E aí, se for algo que é bem específico mesmo, né? Por exemplo, mês passado eu fiz uma viagem e eu fiquei num hotel que chama Blue Tree. Então, eu poderia perguntar, se eu não estivesse encontrando o hotel, where is the hotel Blue Tree? Então, eu complemento aí com o nome do hotel. Não é qualquer hotel que eu queria, é esse específico, que era o que eu ia ficar hospedado. Então, eu complementaria com o nome. Where is the hotel Blue Tree? Onde fica o hotel Blue Tree? Se fosse aí um restaurante que eu quisesse... Applebee's era um restaurante que eu ia muito quando eu morava em Orlando, que eu gostava bastante. Então, se eu quisesse saber a localização dele, a primeira vez que eu estou indo, where is the restaurant Applebee's? Então, eu poderia aí utilizar o nome para especificar algo que eu preciso saber onde é, quando for específico, não for qualquer um que eu queira. E como eu disse, eu posso pedir a localização de alguém também com essa mesma frase. Então, vamos supor que eu estou em uma festa e aí meu marido sumiu na festa. Não estou encontrando. Vou perguntar para todo mundo, né? Cadê meu marido? Então, where is... Aí agora eu vou falar, né? Meu marido, não é qualquer um.
É my, que nós já aprendemos também os possessivos. Então, se é em relação a eu vou usar my. Where is my husband? Where is my husband? Então, onde está meu marido? Então, posso utilizar para qualquer pessoa, né? Sumiu na festa, sumiu num parque, na praia. Eu posso perguntar, não só sumiu, né? Ah, eu não tô encontrando, não vi para onde foi. Então, eu posso colocar o nome das pessoas também para encontrar. Posso utilizar também para objetos, né? Não tô encontrando meu óculos. Hoje eu estou sem óculos, né? Eu estou de lente, mas vamos supor que eu não estava de lente, preciso dos meus óculos. Cadê? Where is my glasses? Where is, no, sorry. Glasses é plural. Então, where are my glasses? Então, glasses, óculos, é sempre no plural. Então, por isso que não pude usar o is, que usei nas frases anteriores. Então, toda vez que eu quiser uma coisa só, um lugar, uma pessoa, um objeto, a gente vai perguntar where is. Agora, se forem 2 lugares, 2 pessoas, 2 objetos, 2 ou mais, né? Sempre que estiver no plural, o que eu quiser saber onde está, eu vou usar where are. Então, vamos repetir aí para ter a pronúncia aí dessas palavrinhas novas. Where is the hospital? Where is the toilet? Where is my husband? Where are my glasses? Então, esse aí é o nosso vocabulário novo. Então, todas as vezes que eu precisar perguntar onde está qualquer coisa, pessoa, lugar, objeto, nós vamos usar a palavrinha where, que significa onde. Então, é ela que vai nos auxiliar aí em relação aos locais. No material complementar de hoje, nós vamos ter aí 3 diálogos com esses exemplos. Então, vocês vão conseguir aí ver alguém perguntando, outra pessoa respondendo, a localização de um determinado local. Para poder complementar o estudo de hoje também, nós vamos ter aí, lá no material complementar, nomes de meios de transporte também. Means of transportation. Então, os meios de transporte para nos auxiliar, né? Dependendo do local que a gente precisa ir, não tá logo ali, né? Então, às vezes precisa pegar ônibus, pegar um táxi, pegar um metrô, ou ir a pé, ou dirigir para ir. Então, como que eu falo essas maneiras aí que eu acabei de citar? Estão todas listadas lá no canal do Telegram daqui a pouquinho, que acabando aqui eu já vou organizar para postar lá para vocês. Então, vocês vão retomar o estudo das locations, que acabamos de ver, e também vão aprender hoje meios de transporte, means of transportation. Como que eu falo que eu vou pegar determinado meio de transporte, sendo público ou não, tá certo? E essa palavrinha aqui que eu mostrei agora, né? My husband tem relação aí com família, né? Então amanhã nós vamos aprender o vocabulário aí de família. Então não vamos saber só como que é marido, husband. Vamos aprender esposa, filhos, mãe, pai, avós. Então essa é a matéria que a gente vai aprender amanhã e vamos estudar mais uma WH question. Então nós já estudamos o what na aula de ontem. Na aula anterior nós estudamos where from. Hoje estudamos where. Amanhã vamos estudar mais uma. Então mais uma pergunta de informação com uma palavrinha de pergunta. Então essa foi a nossa aula de hoje sobre locations. Não deixe de acessar o material complementar. É muito importante que você estude após a aula, pratique, principalmente os áudios. Se você quer falar inglês, se esse é o seu objetivo,
estude muito áudios. Então, todos os áudios que eu mando e que eu vou mandar em todas as aulas, não deixe de estudar isso, é muito importante. E, como eu disse no início aqui da live, tem mais materiais dessas e outras aulas lá na minha comunidade fechada de estudos de inglês. Então, porque esse 21 aulas são todos os dias, o ritmo é diferente para ser algo que vocês consigam fazer. Não adianta nada eu colocar lá 30 materiais de estudo para cada aula, se eu sei que vocês trabalham, fazem faculdade, tem família, tem casa para cuidar. Então, como o ritmo aqui tá diferente, aulas todos os dias, o material é mais curtinho para você estudar em relação àquela aula. Mas nós temos mais materiais, exercícios de áudio, escrito, de fala, na minha comunidade fechada para quem é meu aluno. Então, se tiver aluno meu aí escutando, participando da live, não precisa ficar preocupado não. Vão ter mais materiais para vocês em relação a essas aulas e todas as outras que a gente tem, tá certo? Então, see you tomorrow in the next class, class number 10. Então, vejo vocês amanhã na nossa aula de número 10. Normalmente, às 10 horas da manhã aqui no Instagram e depois gravação lá no YouTube. Então, não deixe de participar da aula de amanhã, mas se você perdeu alguma aula, veja lá no YouTube antes de chegar à aula de amanhã. A sequência e a organização do seu estudo é uma parte muito importante também. See you tomorrow. Have a nice Friday. Bye bye.